Uma das principais perguntas que a galera me faz quando eu conto que eu trabalho com RH é: como é que você entrou no RH? Então hoje senta aí que eu vou te contar um pouquinho dessa história. Na verdade, verdade verdadeira, meu sonho de infância, a gente passava muito longe de RH. Eu queria mesmo era fazer comunicação social, ter meu DRT e trabalhar dirigindo novelas. Esse era o meu objetivo de carreira. E RH passava bem longe disso. Na minha infância eu nem sabia o que era RH, gente. Então, assim, eu queria mesmo era ser artista, eu queria trabalhar com arte, eu queria trabalhar com novela, e isso era o que me impulsava na minha infância e eu estudei, tá? Eu estudei pra caramba, muito, muito, muito mesmo, durante muitos anos, para poder entrar numa faculdade de comunicação social. E alguém pode dizer, ele escolheu RH porque ele não passou em comunicação social. Errado, erradíssimo, meu querido. Eu passei em comunicação social, eu estudei durante muitos anos. Se vocês perguntassem, aos meus 14 anos, ali no auge da minha adolescência, eu já sabia te dizer qual seria a faculdade, qual era o turno, qual eram as roupas que eu iria vestir, como é que eu iria me comportar, eu já tinha tudo esquematizado, gente. Aí agora eu vou contar pra vocês como é que o RH me encontrou, tá? Foi na minha adolescência. Eu tava ali por volta dos meus 14 anos, né, justamente a faixa etária onde eu disse pra vocês que eu já sabia o que eu queria da minha vida. Eu tinha isso muito bem claro, já estava estudando, me preparando para isso, para comunicação social. E aí eu comecei a me envolver em muitos projetos sociais, eu comecei a ter a experiência como que é ciência, né, que eu contei no vídeo anterior, e tudo isso me levava para estudar, para conhecer sobre gestão de pessoas, sobre liderança. E aí eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender um pouquinho mais sobre o RH, eu comecei ali a criar os meus primeiros contatos com a área de RH. Mas eu sempre falava, botava na minha cabeça, não, eu quero seguir pelo caminho da arte, eu quero seguir por um caminho artístico. E o tempo passou, né? Em 2019 foi o ano ali, o meu terceiro ano de ensino médio, foi um ano decisivo na minha vida, um ano assim com muitas turbulências, com muita coisa acontecendo. E em meio a tudo isso, eu ainda fiz os meus vestibulares, ainda fiz meu Enem e eu passei. Já no ano seguinte, que era o ano onde eu iria fazer a aplicação da minha nota do Enem, a gente teve a pandemia, tivemos muitos ocorridos, principalmente na minha vida pessoal, junto com a pandemia. Então a minha primeira tentativa para o Enem, que foi logo no iniciozinho de 2020, acabou não dando certo por conta de muitas coisas pessoais que estavam acontecendo simultaneamente. Mas poucos meses depois, acho que foi diferença de 3 meses depois, pouco mais de 3 meses na verdade, teve o anúncio, né, da segunda edição para o segundo semestre, SISU, ProUni, e aí eu apliquei a minha nota novamente. No ProUni eu apliquei para processos gerenciais em primeiro lugar e em segundo lugar eu apliquei para comunicação social, que era a opção que realmente eu queria. Chegou o resultado, eu passei em processos gerenciais e eu tinha ficado na lista de espera para o curso que eu queria. Quase um mês depois de iniciar o curso de processos gerenciais, o polo que eu estudava ele foi vendido para a Unirb, a faculdade onde eu me formei em administração. E lá na Unirb eu tive que escolher um outro curso. Foi aí que eu optei por seguir pela administração. Iniciei o curso, comecei a gostar muito das disciplinas que envolviam gestão de pessoas e RH, e pouquíssimo tempo depois eu tive a experiência de fazer um processo seletivo para um estágio, onde foi uma experiência para mim muito marcante. Eu lembro que na época eu peguei Covid pela primeira vez, e a experiência, o cuidado, a dedicação que a recrutadora teve comigo foi tão marcante que me falou, velho, eu tenho que seguir por RH. E aí eu continuei estudando, continuei me preparando, continuei buscando estágio na área de RH, isso ainda em 2020, tá, gente? Fazia muitos processos seletivos para RH, mas não passava, porque sempre que chegava na hora da entrevista final, que era a entrevista com o gestor, a tão temida entrevista com o gestor, eu ficava nos finalistas, só que sempre tinha um candidato que já tinha um pouco mais de experiência do que eu, experiência prática, tá? Mesmo sendo uma vaga de estágio, e aí eu ficava sempre em segunda opção. Foi quando, depois de passar por vários processos seletivos para poder entrar efetivamente, botar a mão na massa na área de RH, tendo uma experiência de estágio, eu tive uma experiência na área de suprimentos, onde eu fazia todas as minhas tarefas, cumpria com todas as minhas atribuições enquanto estagiário, e aí todos os dias, faltando 2 horinhas ali para o final do meu expediente, eu ia até essa analista de RH, e me oferecia para ela poder me ensinar. Eu ficava do ladinho dela quietinho, só observando ela fazendo as coisas, ela me ensinando, né, aos pouquinhos como é que fazia processo seletivo, como é que funcionava a parte do departamento pessoal, ela me ensinando. E eu com meu caderninho, anotando tudo, praticando também quando ela me dava oportunidade. Só que essa experiência, ela não se estendeu por muito tempo, porque a empresa infelizmente encerrou as atividades, e aí foi quando me deu aquela ideia. Chegou agora a minha vez, né, chegou o meu momento de efetivamente estagiar na área de RH. E eu comecei a buscar oportunidades, agora eu já tinha, né, uma experiência prática,
só que ainda continuava recebendo nãos. Quando eu parei e pensei, velho, será que o RH realmente é para mim? Será que eu tenho que mesmo seguir por essa carreira? Porque tá tão difícil de conseguir entrar. Confesso para vocês que nessa hora eu quis desistir, tá? E eu tinha feito o processo seletivo para um shopping muito grande daqui de Salvador, muito famoso. E no mesmo dia que eu passei para a vaga de estágio em RH, eu também passei para esse shopping, que foi para uma área financeira, mas meu coração já era da RH. Então aí eu segui, né, por esse estágio que eu tinha na área de RH. Eu digo para vocês, sem sombra de dúvidas, que RH, escolher pelo RH, caminhar pelo RH, decidir trilhar minha carreira pelo RH foi uma das melhores decisões da minha vida. Começo não foi fácil, né? Hoje eu tô, nesse ano de 2026, eu tô aí completando 6 anos, né, do ano de 2020 em que eu decidi trilhar pelo RH, em que eu persisti, em que eu corri atrás pela minha carreira no RH, mas é uma trajetória assim que eu tenho muito carinho, muito amor, né, por tudo que eu aprendi, que eu continuo aprendendo. Eu estou como analista de RH, mas me declaro um eterno aprendiz, porque todo dia a gente aprende uma coisa nova. E sou muito grato, né, por todos os profissionais que passaram pela minha vida, pela minha carreira, que me ensinaram, né, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e que me formaram também, porque hoje o profissional que eu sou é uma composição de ensinamentos aí de muitos profissionais que passaram pela minha vida. Bem, gente, e foi assim que eu entrei na RH, me oferecendo, aprendendo, colando em quem sabia, quem podia me ensinar, para eu conseguir aprender e colocar a mão na massa e construir a minha carreira.